Olá, meus amigos, tudo bom? Nosso tema do devocional hoje é como se tornar íntimo de Deus. Todos nós queremos aprender mais do Senhor, estar próximo dele. E até como eu falei aí, eu vou deixar o link no final do vídeo como orar. E eu falei sobre o aspecto que a gente tem que orar a Deus como alguém que não está distante, mas como um pai. Ele é o nosso pai, ele quer estar conosco, é o nosso papai. Mas só que a gente não faz isso à distância. É necessário isso ser diariamente. E quando a gente assim o faz, a gente cria uma intimidade. Mas o problema é que às vezes acontecem situações em nossa vida que a gente não sabe o porquê ou para quê. E toda vez que a nossa vida fica cercada de várias dúvidas, significa que a gente não entendeu o propósito de Deus para nós. Não há um relacionamento íntimo de Deus conosco. E o problema não é da parte dele, mas muitas das vezes em nós não estarmos buscando. E eu penso que a história dos discípulos, os discípulos que eu digo os 12, nos ensina bastante de como nós devemos aprender como se relacionar e ser íntimo de Deus. Se vocês observarem os discípulos, quanto mais eles se relacionaram, mais eles cresceram em fé, mais eles se tornaram íntimos do Senhor. E a vida do próprio Cristo nos mostra como tem intimidade com Deus. Você percebe que a vida de Cristo chamou tanta atenção dos discípulos que em Lucas 11, versículo 1, eu vou deixar aí os versos que eu vou citar, os discípulos pediram: Senhor, nos ensina a orar. Porque era bonito observar como Cristo falava com o Pai, como sua vida produzia resultados da oração. Então as pessoas que ali estavam queriam ter esses resultados. E quando a gente olha os feitos dos discípulos depois, a gente também quer ser igual aos discípulos, igual a Cristo. Por isso que Paulo chega até a dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então se tornar íntimo de Deus faz com que a gente veja os frutos na vida das pessoas e as pessoas queiram ser igual a nós. Então a intimidade com Deus é algo que não fica só para nós, aqueles que estão ao nosso redor vê os frutos. E na vida de Cristo ele dá alguns passos importantes e todos eles relacionados à oração, que são fundamentais para a gente ser íntimo com Deus. Quer ver, por exemplo, quando a gente olha ali em Mateus 14, 23, diz que Jesus, quando ele despedia as multidões, ele ia para onde? Ele iria orar ao Pai. Jesus tinha contato com as pessoas, mas ele sempre tinha contato com quem? Com Deus. A gente não pode, amigos, gastar tempo com as pessoas e não gastar tempo com Deus. Nós precisamos recarregar as baterias diariamente com o Senhor, estar na presença dele. Outro texto também importante é Marcos 1,35, que diz que nas madrugadas Cristo também levantava para estar com Deus. Então, mostrando a importância de estar nas madrugadas com o Senhor. Ele tinha momentos com o Senhor, mas reservava também as madrugadas para estar com Ele. Constantemente ele estava orando e ensinando os discípulos e as pessoas pelo seu exemplo. Em Lucas 6, verso 12, nos mostra ali que antes de Jesus tomar decisões importantes, ele consultava a Deus. Isso então gerava a ele resultados positivos, porque ele sempre buscava o Senhor antes de tomar decisões importantes. E em Lucas 22, do verso 39 e 40, né? Quando Jesus ali, ele viu que estava chegando o momento ali da sua, na sua fase final, né? E ele foi para o Getsêmani com os discípulos. Você vê que em vários momentos ele chama os discípulos para orar, ainda questiona quando os discípulos dormem na oração. Será que vocês não podem gastar nenhum momento comigo? E depois ele diz assim, olha, vigiai, né? Para que não caiam em tentação. Então Jesus estava falando ali a importância de orar para a gente também vencer as tentações, que é um outro link que eu vou deixar a vocês também, como vencer as tentações. Então Jesus, ele teve grandes vitórias. Ele representou bem ali a Deus, porque a gente sabe que ele também é Deus, né? Mas ele veio para mostrar a glória do Pai. Essa foi a intenção de Cristo.
Ele veio, recebeu também o mérito como Deus. Alguns que assim o adoraram, ele não deixou de receber. Por isso até que foi crucificado. Porque as pessoas estranharam porque ele estava recebendo esse mérito. E ali você vê em João capítulo 1 que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse verbo é quem? Esse verbo é Deus. A gente crê que Jesus também é Deus. Mas é interessante que ele veio e sempre buscou a Deus o Pai para ensinar os discípulos daquela época e ensinar a nós, os discípulos posteriores, que para ser íntimo de Deus é necessário constantemente estar buscando a Ele em oração. E sabe qual é o bonito, amigos? É que Jesus deixou esse exemplo e os discípulos, a gente nota que eles aprenderam. Quer ver um exemplo disso? Quando a gente vai lá para Atos capítulo 2, verso 42, diz o seguinte, ó. No verso 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Os discípulos mantiveram a oração constante, se tornaram modelos de oração, porque aprenderam de Cristo. Fizeram milagres, curaram pessoas, porque entenderam que o segredo estava na oração. Você quer ser íntimo de Deus? Gaste tempo diariamente com Ele em oração. Assim, amigos, ao fazer, você entenderá os planos de Deus para a sua vida. Você entenderá qual o segredo da vitória. Você então conseguirá entender qual é os projetos e propósitos de Deus para você. Então, nesse sábado, gaste tempo em oração. Faça planos. Eu gosto de um autor chamado Eugene Peterson. E ele diz que um dos erros que a gente comete é na nossa agenda diária não colocar lá, um dos assuntos importantes da nossa agenda, momento de oração. Separe então momentos durante o dia para falar com o Senhor. Cristo tinha ali a madrugada, tinha outros momentos e esses momentos têm que ser inegociáveis. Ao você fazer assim, sua vida será diferente. Você crê nisso? Então vamos aproveitar e orar ao Senhor. Querido Deus, ó Pai, nos ajude, Senhor, em nossa jornada para que sejamos homens e mulheres de oração e assim criemos hábitos, Senhor, de estar em Tua presença, para assim crescermos em fé e podermos cada vez mais nos envolver em oração e criar esse hábito de estar em Tua presença e ter essa intimidade com o Senhor. Cuida da nossa família, nos dê um sábado agradável em Tua presença, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe e guarde então, queridos. Não se esqueça de curtir essa mensagem, compartilhar, porque isso ajuda que esse ministério assim cresça e alcance mais pessoas. Um abração, queridos. Tchau, tchau.